Seja bem-vindo ao mundo maravilhoso da coleção Discovery Channel. Cenas incríveis de história, arqueologia, ciência, natureza, cultura e muito, muito mais. Colecione e sinta que descobrir seu mundo tornou-se a maior de todas as aventuras. No século XVI, guerreiros muçulmanos invadiram um paraíso hindu. Em vez de destruir a cultura, eles a tomaram para si, transformando a Índia. Enquanto os príncipes mongóis lutavam pelo trono, sua arte produzia monumentos de beleza eterna na Fortaleza Vermelha de Agra e em Taj Mahal. Os grandes palácios do mundo. A Fortaleza Vermelha e o Taj Mahal, Índia. A Fortaleza Vermelha, Índia, 1605. Inclinado numa luxuosa sacada, o imperador Akbar, o Grande, observa dois elefantes lutarem até a morte. Disputas de vida e morte são comuns nos campos de jogos da Fortaleza Vermelha, mas esse não é um mero evento esportivo. Os donos dos elefantes são filhos de Akbar. Na disputa está toda a riqueza da Índia. Essa batalha tumultuada vai determinar o próximo imperador do subcontinente indiano e vai estabelecer o triunfo do grande império mongol. Séculos antes, a Índia prosperava sob a dinastia hindu. As colheitas abundantes da região, dizem, eram parte da prosperidade que corria do rio Yamuna, sagrado na crença hindu. Às suas margens fica Agra. No cruzamento de duas grandes rotas mercantis, a cidade fervilhava com caravanas e mercados. E artesãos de habilidades raras e exóticas. Akbar, o Grande, cumprimentava cada raiar de sol da elevada torre octogonal da fortaleza. Sua aparição assegurava à afeiçoada multidão que seu rei ainda estava vivo.
O simples e poderoso ritual chamado Darshan continha a chave para o grande sucesso mongol. Darshan é um ritual hindu. Akbar era muçulmano. Para manter o seu império hindu, o imperador tinha que lutar contra o fanatismo e começou por ele mesmo. Seus conselheiros muçulmanos, sem dúvida, se queixavam de seus hábitos hindus de usar cabelos compridos, até mesmo turbante. Já que era descendente de turcos, o imperador importou artesãos e fabricantes de tapetes para decorar o seu opulento palácio. Artes da Ásia Central e da Índia foram interligadas numa combinação que o rei carregaria para dentro das salas mais ornamentadas da Fortaleza Vermelha. O grande mongol Akbar aumentou seu império de 3 maneiras: guerra, tratado e seu favorito, casamento. Uma vida de cativeiro e mimos dentro do palácio que Akbar construiu para suas esposas por volta de 1570, Jahangir Mahal. Lá dentro, Akbar liberou seus pedreiros para salpicar temas tão ecléticos como seu harém. As formas geométricas do arabesco refletem a proibição dos muçulmanos contra a manufatura de imagens de coisas vivas. Todavia, os artesãos hindus de Akbar quebraram as regras com sinos de templos floridos, elefantes estilizados e flores de lótus. Alinhados com tapetes e colunas com milhares de moradores, quartos residenciais teriam se tornado um fétido forno, não fosse por um engenhoso sistema de ar-condicionado. Muitas das paredes são ventiladas e esburacadas. Na parte de dentro, reservatórios de água refrescam a passagem de ar. Bem no interior do palácio, Akbar acrescentou uma inovação que poderia ter custado sua coroa: um templo para suas noivas hindus. Tal sacrilégio no coração da dinastia muçulmana teria sido inimaginável não tivesse vindo do grande Akbar. De um trono secreto, a primeira mais honrada esposa de Akbar olhava atentamente as representações teatrais no pátio central do palácio. Akbar vagava livremente lá embaixo, junto com os dançarinos, tocando um instrumento. Ele era um rei da renascença num mundo à parte, cercado por músicos, poetas e sábios. Seu versado biógrafo seguia cada passo do rei, gravando cada detalhe de sua augusta existência. Seus decretos reais, sua alimentação diária, suas ligações sexuais, até mesmo a duração delas. A sacada aberta do palácio fica de frente para o rio sagrado Yamuna. Nas terras abaixo, fabulosas exibições de fogos de artifícios, lutas de animais e jogos de polo duravam a noite inteira. Akbar era um feroz jogador de polo cuja presença no campo dava ao jogo uma margem perigosa. Após um jogo, ele enviou um perdedor desagradável a 1.200 quilômetros até Meca para redescobrir o espírito do desportismo. Foi provavelmente da sacada acima do campo que em 1605 o imperador assistiu ao elefante do seu filho mais velho levar seu oponente ao chão.
A difícil batalha assegurou a sucessão do príncipe e colocou o neto favorito de Akbar na sucessão ao trono. Akbar o Grande morreu menos de um mês depois. Seu biógrafo já havia resumido as dinâmicas realizações do rei. Akbar, ele escreveu, levou deste mundo a bola da excelência com o taco de polo da providência divina. Um dos maiores romances do mundo começou no mercado real da Fortaleza Vermelha por volta de 1610. O neto de Akbar, Shah Jahan, tinha apenas 15 anos, ainda era príncipe. Uma linda donzela da corte estava vendendo contas de vidro. Quando ele lhe perguntou o preço, ela disse que se tratavam de diamantes e cobrou um preço exorbitante. O príncipe sacou a quantia de suas mangas. O jovem casal passaria lua de mel no exílio e juntos resistiriam a quase 2 décadas de guerra civil. Quando ele finalmente ocupou a Fortaleza Vermelha como imperador em 1627, Jahan recompensou sua fiel rainha com um nível de luxúria que competia com as nobres cortes da Europa. Aqui o imperador deu à sua esposa o nome de Mumtaz Mahal, escolhida dos palácios. Enquanto ela estava viva, de acordo com a lenda, os dois nunca se afastaram por mais do que um cômodo. Numa mesquita feita com o mais fino mármore branco, Shah Jahan começava cada dia com uma prece solitária. De lá, como seus predecessores, ele apresentava a personagem real para exame público. Depois, ele reunia seus conselheiros num grandioso tribunal de audiência pública. No meio do seu esplêndido pomar de colunas, queixosos encolhiam-se de medo respeitosamente e os condenados rogavam clemência. De uma plataforma elevada ao fundo, Shah Jahan julgava arrendamentos, terras, assassinatos e muito mais. Carrascos estavam prontos para cumprir a sentença do imperador sem demora. Shah Jahan construiu com similar rapidez, destruindo todos, exceto o palácio de Akbar, para dar lugar ao seu próprio palácio. Tendas remanescentes de sua origem turca estendiam-se sobre o pátio aberto de Qas Mahal, residência particular do imperador. Jorrando de uma dúzia de fontes, haviam cascatas, geysers, torres de água. Os componentes eram tidos como o prazer dos mongóis. A água e os jardins floridos eram outro legado das habitações dos mongóis turcos, um antídoto para o seu clima árido. Shah Jahan fez a Fortaleza Vermelha florescer com plantas vibrantes e depois espelhou o seu formato com contraste em mármore. Onde Akbar havia colocado temas muçulmanos e hindus lado a lado, Shah Jahan trabalhou em um estilo que misturou os temas. Na Fortaleza Vermelha, os ideais competitivos foram fundidos em um e assim surgiu a arquitetura mongol. Era como se Shah Jahan estivesse afiando sua arte por um propósito ainda por vir. Assim como seu reinado progredia, também progredia a seriedade de sua construção e a extensão do material que ele usaria. Quartzo do Punjab, turquesa do Tibete, ágata do Iêmen. Reunidas de até 100 formas separadas. O mosaico floral, ordenado por Jahan, é um estudo numa devoção artística.
Os dias de Shah Jahan terminaram quando ele deixou sua esposa num aposento arejado forrados com tapetes tecidos à mão e mergulhados em água de rosa para perfumar a brisa. Ele percorreu um longo caminho da vida numa cela preservada pelos primeiros grandes imperadores mongóis. Sua jornada mais difícil ainda estava para chegar. Em 1632, Mumtaz Mahal já tinha dado ao rei 13 filhos e continuava sua aliada e conselheira mais devotada. Shah Jahan não assinava nenhum decreto real sem o brasão dela ao lado. Na primavera daquele ano, Jahan viajou para o sul para acabar com uma revolta. Como sempre, Mumtaz Mahal foi com ele. Todos os serventes e ornamentos da casa deles seguiram o casal real. Dizem que a caravana deles levava um dia inteiro para passar em qualquer ponto da estrada. Seu destino, a região Deccan, seria para sempre uma fonte de dor para os mongóis. Porque foi ali que, enquanto dava à luz ao seu 14º filho, Mumtaz Mahal, a escolhida do palácio, morreu repentinamente. A dor do rei se refletiu num túmulo tal qual o mundo jamais viu. Para dirigir a construção do Taj Mahal, Shah Jahan emergiu de um luto de 2 anos, cabelo grisalho, curvado em tristeza. O túmulo de sua esposa surgiria onde um dia um jardim floresceu, ao lado do rio Yamuna, à vista da Fortaleza Vermelha. Diz a lenda que Shah Jahan mudou o curso do rio para tornar magnífica a beleza do monumento. Para começar a trabalhar no túmulo por volta de 1633, 20.000 pedreiros começaram a se reunir em vilarejos erguidos nas proximidades. Com eles vieram do norte infinitos carregamentos do mais puro mármore branco. Historiadores creditam o projeto do Taj Mahal a um joalheiro veneziano, a um persa e até mesmo a um francês. Mas foi provavelmente Shah Jahan quem deu toque final aos modelos que os artesãos traziam até ele. Seu formato final deve ter causado admiração até mesmo ao grande mongol, porque ele inscreveu na sua base: o construtor não pode ter vindo desse planeta, porque é evidente que seu esboço foi trazido até ele do céu. E só a cúpula do Taj Mahal possui 12.000 tons de mármore branco. Durante a construção, a cúpula e os minaretes foram escondidos atrás de uma armação de tijolos. Shah Jahan resolveu o problema da remoção dos preciosos tijolos, oferecendo os mesmos de graça para o povo de Agra, e desapareceram em poucos dias. Passagens do Alcorão, embutidas em ardósia negra, adornam as entradas sublimes do túmulo. As letras do texto sagrado crescem à medida que eles ascendem. Então, para os observadores lá embaixo, elas parecem uniformes. Finalmente, o imperador acrescentou um enorme portão de arenito e enclausurou o túmulo de sua esposa num jardim eternamente florido. A morte de Mumtaz Mahal deixou Shah Jahan enfraquecido e exposto.
Na Fortaleza Vermelha, a arquitetura e não a administração agora tomava quase toda a sua força remanescente. Seus filhos, enquanto isso, chegavam à idade madura e lutavam uns contra os outros pela sucessão. Aurangzeb, o mais velho, primeiro enganou seus irmãos e depois os derrotou em batalha. Ele tomou o trono mesmo quando seu pai ainda estava vivo. Shah Jahan terminou seu reinado como rei Lear, atacado por todos os lados pelos filhos, mas enquanto Lear estava preso fora, Shah Jahan estava preso do lado de dentro, aprisionado na Fortaleza Vermelha por Aurangzeb. Aurangzeb era de espírito oposto ao maior dos mongóis, Akbar, que construiu o império. Promovendo uma guerra santa contra seus súditos hindus, Aurangzeb os destruiu. Enfraquecido, o domínio mongol sucumbiu sob as ondas de invasão finalizadas pela Companhia Britânica e da Índia Ocidental. A companhia era tão dedicada aos lucros que cogitou desmantelar o Taj Mahal para vender em pedaços. Seus espirituosos oficiais tinham poder sobre os complexos sagrados de Agra. Eles usaram facas para extrair as mais raras gemas. Contudo, de alguma forma, o monumento de Agra sobreviveu tempo suficiente para ser restaurado. Com algo parecido com sua majestade original, o Taj Mahal surpreende cada geração de viajantes que busca sua paisagem etérea. Shah Jahan gastou os últimos 8 anos de sua vida contemplando sua paisagem como prisioneiro na Fortaleza Vermelha. Em sua torre de jasmim, ele foi assistido por uma filha fiel. Sua vida foi reduzida a uma rotina de escrever cartas, estudar o Alcorão e observar lá fora a expressão de mármore do seu lucro. Uma lágrima, escreveu um poeta, reluzindo na face do tempo. Palácios de Jodhpur, Índia. Marwar, Índia, a região da morte. Em suas terras áridas, só uma tribo conseguiu sobreviver. Apenas para eles sorriam os deuses do deserto. Porque, como se dizia, eram os herdeiros do sol. Conhecido como Hatores, o povo escolhido do deserto, teve seu destino de glórias interrompido no século XV. A luta começou com um assassinato. Uma tribo rival degolou o rei Hattori. Seu filho, porém, foi avisado pelo rufar de um tambor antes de ser encontrado. O príncipe fugiu para o deserto de Marwar. Durante seu longo exílio, o príncipe tornou-se rei e liderou seu povo numa luta de guerrilhas. Enfrentando legiões de inimigos, ele reconquistou Marwar pedra por pedra. Por volta de 1470, o rei Jodar procurou um lugar onde construir uma fortaleza para a proteção do seu reino duramente reconquistado. Um oráculo indicou o local, a Montanha dos Pássaros. O planalto vulcânico de mais de 120 metros de altura proporcionava uma ampla visão de seus domínios. Para que os espíritos protegessem a fortaleza, 4 homens foram enterrados vivos em sua fundação. Sobre eles foi construída a legendária cidadela de Mehei Hangar, Fortaleza do Sol.
Monarca orgulhoso, deu seu nome aos oásis em volta, chamando-os de Jodhpur. Os numerosos reis que o sucederam ampliaram as defesas de Mehrei-Hangar, aumentando sua fama. Sobre um planalto de 1,5 km, os reis ratores ou rajás construíram uma verdadeira cidade com centenas de palácios extravagantes. Com a cidade cresceram os labirintos de intriga e opulência. Segundo a tradição, homens e mulheres viviam separados. Os aposentos dos homens eram construídos de arenito vermelho e o das mulheres em mármore branco. As mulheres, até mesmo rainhas, tinham que viver ocultas atrás de véus e das paredes do Enana, o Palácio das Mulheres. Detrás dos muros esculpidos em arenito, o harém real espreitava as reviravoltas de seu destino. De dentro do chamado Palácio da Espreita, elas viam os herdeiros serem coroados no pátio embaixo. A ascensão do príncipe Maldev foi precedida de uma queda. Sob o efeito do ópio, o rei pai de Maldev saiu em busca de ar fresco em uma das imponentes sacadas de Mehrei-Hangar, de onde caiu. Sua morte, provocada por vertigem ou pela mão do ambicioso príncipe, inaugurou a era de esplendor Hattori. Conhecido como mestre na arte da guerra, Maldev empunhou a espada que não era usada com indômito espírito Hattori desde que vingara seu pai. Os primeiros a cair foram os nobres rebeldes. Maldev fez de suas cabeças um exemplo. Depois liderou seus exércitos contra o Império Mughal, que dominava grandes extensões do continente. Em 1540, o reino Hattori estava no apogeu. Maldev governava um território de mais de 260 mil quilômetros quadrados, mas a invasão do território Mughal não seria esquecida. Tesoureiros pertencentes a uma única família de confiança ajudavam os reis ratores a calcular e registrar seus despojos de guerra. As vitórias de Maldev lhe trouxeram elefantes, ouro e, para selar acordos com potências menores, esposas. Versadas em música, dança e idiomas, as noivas reais eram mantidas em suntuoso cativeiro. O rei era como um sol em cuja órbita elas giravam. Quando ele morria, cada esposa calcava a mão com uma tinta e deixava sua marca. Depois, se atirava na pira funerária acompanhando o esposo na morte. Como todos os ratores, Maldev orava pela graça das divindades sagradas na região Marwar. Na planície Mehrei-Hangar, de mais de 1,5 km, existem 2 templos para a adoração dos deuses.
Dizia-se que uma das deusas assumira a forma de ave e sobrevoava o palácio para avisar os reis sobre eventuais perigos. Bandos de pássaros voam sobre as muralhas onde são alimentados com carne, um costume que dura meio milênio. Em 1543, a deusa ave teria avisado Maldev sobre a aproximação de um exército de 80 mil homens. Era liderado pelo imperador dos Mughals e vinha aniquilar o rei que ousara invadir seus domínios. Antes de desferir o primeiro golpe, o rei Mughal usou de um estratagema. Fez com que uma carta chegasse às mãos de Maldev, congratulando seus nobres por terem se aliado aos Mughals. Com medo da traição, Maldev fugiu. Em nome da honra, seus soldados lutaram até a morte. Maldev abandonou Meherrangar coberto de vergonha. O Palácio das Flores é a mais bela joia da coroa de Meherrangar. Aqui dançarinas encantavam a corte real, entretendo os reis mais interessados na graça das bailarinas do que nas manobras militares. O teto é recoberto com ouro de 24 quilates. Com ouro e pintura de corante vegetal, os reis ratores homenageavam suas dinastias do período de esplendor da monarquia. O palácio deve seu nome aos motivos florais da decoração. Aqui um vitral com flores de lótus, planta sagrada para os hindus. Uma passagem secreta ao lado liga o Palácio das Mulheres ao Takativiris, suntuoso quarto de dormir dos reis. Aqui, o rei gozava da companhia de uma favorita, enquanto outra abanava o casal. No período dos Mughals, os ratores desenvolveram o conforto e a cobiça. Um primo assassinou 5 parentes para chegar ao trono. Quando ele próprio morreu pela espada em 1803, a coroa coube a Mahan Singh, 31º monarca Ratori. Mahan Singh favoreceu muito a arte em Meherrangar, até que, cativado por outro tipo de beleza, foi levado à ruína. A fim de capturar uma bela princesa de outro reino, Mahan Singh levou o país à guerra. A princesa preferiu morrer a tornar-se sua esposa. Indignados com a imprudência do governante, os nobres se revoltaram. Fingindo loucura, o rei se refugiou em Meherrangar. Os nobres cercaram a fortaleza. Para se salvar, Mahan Singh fez um pacto com o diabo. Em 1818, ele assinou um tratado de perpétua amizade, aliança e unidade de interesses com a Companhia Britânica das Índias Orientais. Para os ratores, foi o fim de uma era.
No final do século XIX, a Montanha dos Pássaros passou a se chamar Colina dos Conflitos. Rudyard Kipling escreveu sobre a fortaleza decaída. Parece ter sido construída por titãs e pintada pelo sol da manhã. Em apenas um século, 17 secas flagelaram o reino Hattori. O Marajá Umayyad Singh, 36º governante Hattori, tinha projeto de longo alcance. Centenas de homens trabalharam na construção de reservatórios e estradas. Outros tantos lavravam pedras de arenito, dando início a uma obra que durou 15 anos e produziu a última grande expressão de arquitetura suntuosa na Índia. No palácio de Umayyad Singh, com 347 quartos, arquitetos ingleses criaram estranhas combinações de arquitetura indiana com estilo imperial britânico. Formas antigas misturavam-se ao Art Deco dos anos 20, resultando num híbrido peculiar, o Hindu Decor. Os nobres Hattori sofriam mudanças semelhantes. Destituídos de sua função tradicional como guerreiros, passaram a adotar o estilo de vida inglês. Neste moderno baluarte Hattori, muralhas e canhões deram lugar a belíssimos gramados. O jogo diplomático começou a substituir as guerras. Os nobres refinaram o estilo de vida dos britânicos a ponto de superá-los. Umayyad Singh recebeu os ingleses como seus antepassados haviam recebido os Mughals, como nobres da mesma estirpe. Os ingleses tinham até mesmo que aprender com os príncipes. O polo era praticado na Índia há séculos. Seu uniforme com calças e culote é originário daqui. Para um rajá milionário, a vida era um sinônimo de extravagância. Em Jodhpur, no tradicional esporte da caça, os elefantes foram substituídos por Rolls Royce. Aviador experiente, Umayyad Singh restaurou seu palácio com motivos ligados à aviação. Durante a Segunda Guerra, ele se ofereceu como voluntário aos britânicos que polidamente recusaram seus serviços. Em 1947, o vice-rei britânico forçou os últimos monarcas indianos a entregar todo o poder ao novo Estado da Índia. Para os príncipes, foi o início do fim de uma era de esplendor. Na geração seguinte, os marajás não foram reconhecidos por seu governo e sequer foram pagos. O que sobrou de suas fortunas foi gasto em seus castelos. Umayyad Bawan, orgulho de Jodhpur, tornou-se um dispendioso elefante branco. Em 1954, no pátio de coroação de Mehai Rangar, o neto de Umayyad Singh, Ghash II, foi coroado rei aos 4 anos de idade.
Mais tarde, ele transformaria Umayyad Bhawan em um dos mais luxuosos e importantes hotéis da Índia. O que havia sido a residência de uma pessoa podia agora ser usufruído por todos. Os hóspedes ficaram maravilhados com aquela arte criada para reis, principalmente os trabalhos em pedras. Foram esculpidos mais de 90.000 metros quadrados de mármore. Havia ainda blocos de arenito pesando entre 5 e 7 toneladas. Nenhuma argamassa foi usada. Os blocos de pedra se interligam por encaixe. O estilo da mais bela suíte para hóspedes lembra a antiga opulência dos Rajás. Projetada em 1930, a suíte Art Deco contém a maior coleção de mobília no gênero. Conta-se que a fonte de cristal Baccarat foi rachada pelo ator Peter O'Toole. Disse ainda que foi em Umayyad Bhawan que ele aprendeu a gostar de cricket, praticando no interior do Hotel Palácio. A transição de Umayyad Bhawan de Palácio Real para hotel de luxo foi problemática. A gerência não queria os empregados do palácio. Com o espírito resoluto dos ratores, o Maharaja Singh fez uma exigência. Se não querem meus empregados, não terão meu palácio. Finalmente, milhares de pessoas puderam usufruir do esplendor real de Umayyad Bhawan e de seus serviços principescos em meio ao inóspito território dos ratores. Muitos dos hóspedes de Umayyad Bhawan atravessam a enseada de Jodhpur para chegar à Montanha dos Pássaros, onde a fortaleza de Mehri Hangar domina a vista da cidade fundada à sua sombra. Os monumentos reais de Jodhpur do passado e do presente abrangem 5 séculos de história da Índia e a saga interminada dos reis ratores.